bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê TV, começando mais uma semana com muito artesanato. E hoje, segunda-feira, você bonita, completando 11 anos de muito sucesso. Um programa especial maravilhoso com a Carol. Logo, logo, a programação da TV Gazeta está maravilhosa. E no programa de hoje, Eliana Cândido vai dar um show. A partir de hoje, é Eliana Patchwork Cândido, viu? Porque o que a Eliana Cândido está trazendo de peça de patchwork, a nossa bancada está simplesmente maravilhosa. Muitas sugestões para que você possa preparar as suas peças em casa. Hoje essa necessaire diferente, um jeito diferente aí de você abrir essa necessaire. Eu já pergunto para a professora Eliana Patchwork Cândido, é boa e fácil de fazer essa peça? É boa, bom dia. Fácil, e toda mulher tem que ter uma na bolsa, né? Porque quem não carrega maquiagem? Né? Então é um tamanho pequeno, que é aquela para você usar dentro da bolsa. E como estamos chegando no final de ano, é uma peça legal para você presentear também. É hora de preparar e até ganhar uma grana, vender mesmo, né, Eliana? Com certeza, com certeza. Então vamos embora para a aula, que não é todo dia que Eliana Patchwork Cândido tá aqui. Então aqui, olha, aqui eu cortei, eu vou ter um molde que vai estar disponibilizado aí, mas eu cortei um retangular para fazer o quilt. Por quê? Porque o quilt, quando você faz na peça, ele tem a tendência de diminuir um pouquinho o tecido que você tem aqui. Então eu gosto sempre de cortar reto, um pouco maior do que eu preciso, faço o quilt e só depois eu venho com o meu molde aqui. Então o molde que eu estou disponibilizando é esse e ele está pela metade. Então aqui é o meu meio, ó. Eu vou riscar. Vou riscar todo o molde aqui. Ou eu dobro no meio para cortar, ou eu faço isso aqui e termino de riscar. Ela ganha e já prepara o outro lado, né? Tá vendo? Que é o inverso, né? É o inverso, ele é espelhado, né? Como tá assim, com a parece manga, uma casinha, né? Parece, é verdade. Mas ele já tá no jeitinho de dar aquela caixinha de leite no final, sabe? Só que é uma caixinha mais triangular essa daqui. Então, feito isso aqui, vamos cortar exatamente conforme está o molde aqui. Em vez de cortar, eu posso ir para o pezinho de overlock. Ah, legal, tá? Que ele já corta. Então eu só vou fazer um corte aqui para o overlock entrar e eu vou colocar aqui, ó. Ótimo. Eu gosto de colocar para a pessoa ver, porque ver quanto é simples colocar esse pezinho de overlock. Tá. Eu tenho duas garrinhas aqui, duas mãozinhas que tem que agarrar os parafusos. Tanto esse pequeno quanto esse maior. Deixa eu pegar aqui minha chavinha. E o legal é que serve em qualquer máquina de costura doméstica, né? Essa que você tem em casa aí. Então, acabei de apertar aqui, ó. Então, o que eu preciso? Para usar o pé de overlock, eu preciso que o ponto seja um ponto decorativo, tipo o zigue-zague mesmo, que toda máquina tem. A única coisa que eu vou testar aqui, ó, se ele não pega nada, se a largura do meu ponto, porque ele tem um ferrinho bem no meio ali, então ele tem que abraçar isso aqui. Feito isso, ele está pronto para a gente passar o overlock. Então aqui, ó, coloco um para cada lado aqui e vou costurar. Então, no caso, a função da sapatilha do calcador, como chamam de overlock, ela é tirar o excesso e dar o acabamento? Exatamente. Aqui quando dá a gente não ver tinha... bem, ó, olha aqui o excesso saindo e aqui o acabamento da costura. Quando a gente não tinha esse pezinho, a gente tinha que passar o zigue-zague e depois cortar com a tesoura. Eu vou acompanhando todo o molde, faço toda a limpeza aqui com esse pezinho, tá? Eu já trouxe um já limpo pra gente já ir nas explicações aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, como você falou, tudo é o acabamento. Então é uma peça simples, mas que você coloca um acabamento diferenciado para você agregar valor também, né? Então, depois que eu passei no overlock isso aqui e tirei todo o excesso, então eu tô com o meu molde limpo. Então agora eu vou colocar o vivo no cordão. Certo. O vivo no cordão, então, que você falou que ela
desses cantinhos aqui, ele tá de forma a facilitar colocar o vivo no cordão somente nessa parte que parece ser mais reta aqui, tá vendo? Aqui eu não vou colocar. Então, vou trocar o pezinho novamente. Para você que está chegando agora, olha que necessaire linda, tá lá na televisão ali, ó. E a própria Eliana Cândido trouxe em várias cores. E realmente esse vivo no cordão deu um acabamento lindo, né? Eu quero perguntar para ela como é que ela coloca ele perto do zíper. Se tem aí um segredo ou não aí pro seu vivo no cordão. O segredo está no tamanho que a gente corta o vivo, o viés. A gente corta com 2,5 centímetros de largura, que ele dá exatamente o pezinho de máquina que a gente trabalha. Então, ele já está calculado para isso. Pronto, aqui, ó. Então, aqui eu tô com um pezinho normal. Então, o vivo no cordão, ele tem um calcador próprio para colocar. Certo. Então, eu só destaco aqui, ó. E encaixo O vivo. o vivo. Também em qualquer máquina de costura doméstica. Qualquer máquina doméstica ele encaixa. Pronto. Então, vamos lá. Então, o vivo eu preparo antes, Dotan. Então, eu corto aquela faixinha de 2,5 centímetros. Como eu tenho curva, então o que é legal fazer? Cortar esse tecido enviesado, porque assim ele trabalha mais, então ele faz essa curva com mais perfeição. Eu vou primeiro encapar o cordão com essa tirinha e depois, com o mesmo pezinho, eu vou... Que tipo de cordão a gente encapa para quem nunca fez o vivo? Olha, eu uso muito o cordão encerado. Mas qualquer cordão roliço, até mesmo aquele espaguete de borracha, dá para ser. Então você envolve ele com um viés de 2,5. 2,5 para dar o pezinho de máquina, Perfeito. Tá? É claro que se você for colocar um cordão que é mais grosso, então você Vai tem que precisar de mais descontar, tecido. talvez você precise mais tecido, Ótimo. né? Então vamos lá. Fazer bem devagar para mostrar exatamente Isso. como a Eliana encaixa ali, para ficar perfeito, né, o vivo no cordão. Então o vivo vai acompanhando exatamente o tamanho do meu trabalho aqui, ó. Deixa eu voltar ele pro Tem algum reto. ponto específico, Eliana? É o O outro reto. é o zigue-zague. Esse aqui é o esse reto. é o reto. Tá. No que você encaixa aqui, ó, ele já vai pro lugar certinho ali. Segura aí que o Toninho tá chegando bem perto para mostrar o detalhezinho, ó. Isso, olha que perfeito, Tá ó. vendo? Eu vou acompanhando, olha, exatamente o tamanho da peça. E aí eu vou costurando aqui, ó. Tá vendo que ele encaixa, como o pezinho de vivo no cordão, ele tem uma canaleta ali, ele encaixa o cordão certinho. Ele segura ela, Ele né? segura ela. Deixa eu fazer devagarzinho. Ó, cheguei numa curva aqui. Então eu vou até onde tá reto, paro, de preferência com a agulha dentro do trabalho. E ó, eu contorno a curva. Precisa dar uns piques nessa curva ou não? Não, porque eu cortei enviesado o tecido. Se eu não tivesse cortado, eu precisaria. Ótimo. Eu prefiro Olha, cortar. mesmo em curva você vai normal. Vai normal. Se cortando o enviesado, ele trabalha, o tecido trabalha e ele acompanha o que você está fazendo. Ó, vou no reto aqui. Ó, acabei de chegar no reto aqui. Eu vou, ó, contornando com a minha mão. O segredo do vivo bem colocado é no momento que você está costurando, você vai dando uma esticadinha para ele ficar bem assentado na peça. Aqui, ó, tá vendo essa esticadinha que eu dou? Costurei um lado, corto aqui, exatamente no tamanho da minha peça. E aqui é uma coisa interessante, Dotan. Tá vendo que ele levanta aqui assim? Sim. É sinal que ficou bem colocado. É mesmo? É, em curvas. Se não levantar, é porque você faltou esticar um pouquinho, tá? Ótimo. Vou colocar o outro lado também da mesma forma. Vivo no cordão, para quem tem dúvida de como utilizar e aplicar o vivo no cordão, Eliana Cândido mostrando na prática. Já já eu vou fazer um kit com o vivo no cordão. Você que estava esperando aí o vivo no cordão. Esse pé é imperdível. Overlock. É uma sapatilha, é um calcador que você utiliza muito aí no seu artesanato.
Legal é que a Eliana tá mostrando com calma, né? Como utilizar e como aplicar o Vivo no cordão. Imagino eu que devo utilizar ele em almofada, jogo americano, né? Bolsas. Fronhas. Eu não faço bolsa sem Vivo no cordão. Legal, né? Eu acho que ele dá um acabamento mais profissional para tuas peças. Ó, já coloquei os dois lados. Tiro o excesso aqui. Ó, tá arrepiando aqui, sinal que ficou legal. Já vou passar pro calcador normal de volta na máquina. E aí, Eliana, agora sim, você colocou então o Vivo no cordão. Colocou isso. dos dois lados. Dos dois lados. Perfeito. Então agora você falou como colocar o zíper, né? Para ficar certo. Junto com o Vivo. Junto com o Vivo. Então é o que nós vamos fazer agora. Então aqui eu tenho 45 centímetros de zíper. Vou achar o meio dele. Então eu vou dobrar aqui. Eu vou fazer um picotezinho aqui, mas tem que ser bem discreto, sabe? Só para eu marcar o meio a metade do zíper. E vou fazer essa marcação também aqui, ó. Vou dobrar ao meio. Sempre que vai achar o meio, tem que ser perfeito, porque para não dar erro no final do seu trabalho. Deixa eu tirar esse pedacinho aqui, ó. Marquei aqui bem pequenininho, só para eu achar o meio. Então eu vou colocar direito do zíper no direito do trabalho, meio do zíper no meio do trabalho. Então eu vou colocar aqui, ó, acompanhando o final da peça. Deixa eu ver aqui. E aí eu vou esticando o zíper e colocando ou alfinete ou então esses prendedorzinhos aqui, ó. O zíper tem que estar também bem esticadinho, tá vendo? Então agora eu tenho uma curva e essa curva é mais difícil de fazer. O que eu faço? Eu paro um pouquinho antes, venho com essa tesoura maravilhosa que tem corte aqui na pontinha, ó. E faço uns picotezinhos, sabe? Bem sutil aqui no zíper, para ela fazer que nem o cordão, ela fazer essa curva aqui. Fez a curva, prendo aqui e aí onde está reto eu não preciso de picote. Venho até o final aqui e vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Cheguei na curva, faço os picotes para ele assentar bem na curva. E aí já ficou reto, ficou fácil. Então, o que eu vou fazer para quem está começando? Então, você fez uma pergunta legal no começo. Para quem está começando, vai devagar. Sim. Então, nós vamos passar um zigue-zague bem na extremidade disso tudo aqui, para eu poder tirar os alfinetes ou os prendedores que eu coloquei. E conferir se está tudo ok. E conferir se está tudo ok. Então, vamos no zigue-zague. Não é pezinho de máquina, não é próximo. É bem lá no caindo fora já do trabalho. Eu preciso de um pé de zíper, não? É o calcador normal da máquina, tá? Ótimo. Vamos lá que eu quero mostrar exatamente onde você coloca aí, para quem está começando, né? Ó. Tem os dentinhos do zíper, não é isso? O dentinho direito do zíper. Isso, Eliana. Está em contato ao direito do trabalho. Ó, o Vivo está do outro lado ali, ó. Perfeito. Tá vendo? Então aqui, ó, eu vou tirando os alfinetes ou eu vou tirando os prendedores. E vou passar o zigue-zague bem na pontinha aqui, ó. O Vivo não me atrapalha em nada? Nadinha, pelo contrário. Aí. O Vivo, ele vai me mostrar onde eu tenho que costurar. Nesse caso, os prendedores ajudam mais do que o alfinete, né? Eu gosto muito, quando está confeccionando, o alfinete, para mim, ele é muito necessário quando você está fazendo a técnica do patchwork, onde você tem que encaixar as costuras. Então, o alfinete é imprescindível. Mas quando eu faço bolsas, quando eu faço peças, esses prendedores aqui, eles ajudam muito. Perfeito. Então, tá vendo aqui, ó? Prendi tudo no lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação do outro lado do zíper. Vou deitar ele aqui, ó. Tá vendo o meu trabalho?
o meu trabalho aqui, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, na altura do meu trabalho. Vou fazer, ó, deito ele aqui, ó, meu trabalho tá aqui, eu risco... Como se fosse uma continuação. Né? Isso, eu risco o outro lado do zíper. Por quê? Porque agora, para colocar o lado de lá, eu vou soltar. E aí, ó, direito, no direito, meio, que a gente já tinha achado, no meio do trabalho. Ela abriu o zíper, né? Eu abri o zíper agora, porque eu já vou fazer os dois lados ao mesmo tempo, tá bom? Então é a mesma coisa, ó, vou esticando o zíper e prendendo. Cheguei na curva. Então vamos lá, naqueles picotezinhos que fizemos. Não precisa muito não, uns 4, 5 aqui já é suficiente. Venho aqui, ó, estico e prendo. Agora, antes de eu levar para lá, ó, eu vou chegar aqui, ó, sabe aquela marcação que eu fiz? Eu vou lá no final do no meu cordão. Ah, é o seu limite. É o meu limite. Tá. Então, eu vou fazer com que tudo caiba aqui, ó. Olha que aula maravilhosa, Eliana Cândido mostrando todos os detalhes. É mais do que nunca, quero todo mundo participando aí no nosso Instagram, contando da onde estão assistindo. Se quiser deixar um beijo para a professora Eliana Patchwork Cândido, você pode deixar o seu beijo para Eliana Patchwork. Você gostou desse Eliana Patchwork? Gostei. Vai pegar, vai pegar. Eliana Patchwork Cândido. E contem pra gente da onde estão assistindo. Que necessaire, eu tô chamando de necessaire, você falou porta-maquiagem, mas é uma mini necessaire, né? Podemos é uma mini necessaire, você pode fazer para outra coisa. Aqui eu pensei no porta-maquiagem. Ó, também fui no meu limite aqui no final, então eu vou assentar... Segura que eu quero mostrar ali. Aí, ó, meu limite, aquela marcaçãozinha que eu fiz. Então agora eu vou fazer tudo caber aqui dentro desse espaço que eu tenho aqui, tá vendo? Ó, estico. Então, aqueles picotes que nós fizemos aqui, Dotan, ele que vai dar uma esticadinha para que tudo fique bem assentado. Vou lá e vou passar o zigue-zague de novo, tá? Ótimo. E é bom pra gente mostrar com calma, para quem tem dúvida, né? Isso. Vamos só repetir pro pessoal, onde você exatamente baixa a sapatilha, né? Ó, e onde está o zíper agora? Deixa eu... Só mais um pedacinho para dar para eu levantar ali, peraí. Aqui, ó. Ó, dá para ver o vivo aqui, ó. O zíper está em cima do vivo. Em cima do vivo, mas aqueles dentinhos, ele não passa para o lado de dentro. Ele vem caminhando exatamente ao lado do cordão. Perfeitas imagens dos nossos câmeras aqui da TV Gazeta. Nossa equipe toda empenhada em trazer para vocês as melhores imagens para que não fique dúvida nenhuma. E essa peça, então, até os moldes estão liberados no nosso site. Então, é para que você que acompanha o nosso programa possa fazer para dar de presente para vender. Daqui a pouco eu vou perguntar preço de custo, venda, o que a Eliana Cândido imagina, porque é uma peça para lá de especial, né? Vocês viram as duas opções de cores, mas hoje tem tanto tecido lindo, né, Eliana? Exatamente. Cada tecido que você fizer vai ter uma cara diferente a sua peça. Então, olha, fiz isso aqui. Então, agora eu preciso achar o meio dessa parte aqui, ó. O meio, eu sempre faço esse picote, mas, gente, não embale, porque senão você mata a peça, né? Bem sutil, bem discretinho. Ou então risca com uma caneta. Então, achei o meio. Então, eu preciso fazer uma tirinha aqui, ó. Uma tirinha de 6x8. Fazer uma costura, desvirar para eu prender aqui desses dois lados, tá? Eu vou fazer uma aqui, ó. Que ela tem esse acabamento embaixo dela, né? Isso, é para você, quando for abrir o zíper, para você segurar nessa tirinha. Ah, que interessante. Na hora de você abrir a necessaire, no caso. Isso. A tira é de? 6x8. Duas vezes você vai ter que fazer. 6x8, perfeito. Aí, ó, você vai desvirar para o lado direito. Dá uma passadinha no ferro, você dobra ao meio e você coloca aqui. Se você achou que ficou muito grande, pode até, eu gosto mais delicadinha, então... Menor, né? Você pode deixar menor, fazer aqui, passa uma costura para ele ficar. Você vai fazer isso desse lado e do outro lado.
eu vou mostrar essa daqui que já está. Ó, aqui eu até coloquei de outra cor, tá vendo? Que fica legal. Então, a parte externa tá pronta. Então, ótimo. Então, e hoje então nós vamos mostrar a parte de dentro. Oba! Tá? Então, parte interna. Eu vou cortar um exatamente igual no molde que a gente tem. E aí eu tenho dois bolsinhos. Um deles 32 por 16 e o outro 26 por 14. Então, o 26 por 14 eu vou colocar um elástico. Então, vamos nele primeiro. O elástico é 20 centímetros de elástico, qualquer elástico que você tiver. Aí, no verso do nosso tecido, nós vamos marcar o meio. Então, se ele tem 14, o meio é 7. Eu vou riscar aqui para ficar bem visível, tá? E vou marcar 1 centímetro de cada lado aqui, ó. Tô fazendo grande para ficar visível para quem tá em casa assistindo. Então, marquei metade aqui, 1 centímetro de cada lado e vou achar o meio desses 26 aqui, ó. Ó, achei o meio, vou fazer um risco aqui para ficar fácil. Então, eu tenho aqui 20 centímetros de elástico. Vou achar o meio também desse elástico, ó, fiz uma marquinha. Então, eu não vou pôr o elástico em cima do meu risco, eu vou pôr ele ao lado, qualquer lado, ao lado dele, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó, lá naquela marcação de 1 centímetro, eu vou começar aqui e vou passar uma costura. Aqui pode ser reta, como pode ser zigue-zague também. Por cima do elástico. Por cima do elástico, Perfeito, tá bom? vamos mostrar isso bem de perto. Então, aqui eu começo. Ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou esticar o elástico para o meio dele, que eu marquei, chegar no meio do meu tecido que está marcado também. E aí eu venho costurando. Paro aqui no meio, coloco a agulha dentro e aí o meu final vai lá naquela marcação de 1 centímetro que eu fiz. Ele dá uma enroscada, Opa. mas não é nada. Isso. É ótimo. que, como eu tô colocando o elástico, ele tá repuxando. É, ele tá voltando. Tá? Essa é a ideia. A ideia é dar esse franzido do elástico com o tecido. Isso. Então, aqui, ó. Eu tô costurando com vermelha para ficar bem visível, mas você usa uma linha na cor do tecido Claro. que você estiver fazendo, tá? Então, ó, ficou assim. O que eu vou fazer? Vou dobrar o meio direito com direito do tecido e vou fechar, ó, esta lateral menor e a outra lateral menor primeiro. Então, em cima ela vai deixar na abertura. Então, costurei uma, acerto a outra aqui. E aí, com essas duas costuradas, eu consigo acertar essa outra maior. Eu vou costurar agora aqui, deixando um pedacinho para desvirar. Ah, entendi. Entendeu? Para dar esse fechamento proporcional, vai ser que a gente pode chamar assim. Ó, vou deixar um pedacinho sem costurar. E venho aqui, ó. Tirar essas linhas. Então, aquele pedacinho que eu deixei sem costurar, eu vou por ali desvirar. Se você quiser limpar esses biquinhos, olha. Então, por aqui, você desvira. Aí pode usar o hashi lá, o hashi, né? Enquanto isso, já coloca o The Instagram dela, hein? Professora Eliana Patchwork Cândido, dando um show de costura aí. Quero todo mundo indo prestigiar ela, que é o Eliana Cândido .oficial. Isso. Logo, logo tem novidades, ela me contou aqui nos bastidores, né? Não podemos falar, mas fique atento sempre nas redes sociais da Eliana Cândido, que é Eliana Cândido .oficial, né? E também ela está no YouTube. Então aqui, ó. Aqui que você faz? Passa ferro para ele ficar bonitinho. Eu trouxe um aqui e aí rebate a costura abaixo do elástico. Então já ficam, olha, bem assentadinho.
é só vir aqui, ó, e bater a costura do lado do elástico. Quando você rebate, você estica ela para rebater? Estico, quer ver fazer? Sim. Vamos lá? Vamos mostrar tudo, gente. A gente quer mostrar todos os detalhes para que não fique dúvida nenhuma, ó. Ó, tá vendo? Comecei, dou uma esticadinha. Segura que eu quero mostrar esse detalhe aí, ó. Que esse é o bolso interno, né? Então ela isso agora, Eliana. Ó, estico. Então eu sinto o elástico aqui. Eu não vou passar em cima do elástico, eu vou passar ao lado. Ó, estico. E estico no final. E termino aqui, ó. Rebateu embaixo. Rebati rente ao elástico. Perfeito. Tá? Embaixo é aqui. Perfeito. Embaixo tá até abertinho aqui Sim. ainda. Então passa ele, eu vou usar esse que tá passado aqui. Então o outro é mais simples ainda. O outro é só aqui, ó, 32 por 16. Eu vou dobrar nesse sentido. Vou costurar toda a extremidade, deixando um pedacinho aberto. Sem elástico nenhum. Sem nada. Então é mais fácil. E aí desvira, vai ficar isso aqui. Perfeito. Tá bom? Então agora nós vamos colocar os bolsos aqui no forro. No forro. Então no forro o que nós vamos fazer? Onde tem esse cantinho aqui, ó, eu passo um risco com o giz. Eu vou passar com lápis para ficar visível, porque o giz está quase na cor do meu tecido aqui. Ou pode passar com aquela caneta que vai ganhar ali, ó, a fantasminha, caneta fantasminha, vai no que? Então aqui, ó, passei um risco, então o meu bolso vem daqui para cima. Vou achar o meio dessa parte aqui, ó. Tá vendo? Marcar o meio aqui. Ó, achei o meio. Então eu vou colocar 9 centímetros para um lado e 9 centímetros para o outro lado. Então, quem está começando, veja o quanto é bom você sempre do meio fazer as marcações, porque nada fica torto, tá? Então, esse com elástico aqui, em qualquer um dos lados você vai colocar. Então, eu vou trazer até minha marcação aqui, vou bater uma costura aqui na pontinha. E vou fazer a mesma coisa deste lado aqui. Então, vamos lá. Ela vai prender a parte do elástico dela, claro, ela encontrou um meio ali, para poder ter um bolsinho, até o bolsinho com elástico dentro desse porta-maquiagem ou necessaire. Ele é bem acabadinho. A Eliana teve essa preocupação, né? Por isso que a gente fala, não é porque é uma peça de artesanato que ela não tem todo o detalhe, todo o requinte, todo o glamour dela, né? Por isso que você pode e deve vender sempre por um preço atrativo, né? Valorizar o seu trabalho, o artesanato cada vez sendo mais reconhecido, principalmente aqui no nosso Brasil. Então, tá vendo? Olha, prendi as laterais. Então, o que eu vou fazer? Vou trazer o centro aqui e vou fazer mais uma divisória. Assim eu fico com 2 bolsinhos. Olha que graça. Vocês viram na peça pronta, né? Para colocar, de repente, o batom de um lado, coloca a maquiagem do outro. Então, ela tem essa sugestão de ter... Isso, essa imagem é perfeita. Os bolsinhos. Dá retrocesso sempre, tá bom? No começo e no fim. Tira esses daqui. Então, tá vendo aqui que eles estão maiores? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dobrinha para um lado e uma dobrinha para o outro lado. E vou costurar esse meu fundo aqui. Ótimo. Vamos lá. Então, um bolso está colocado, tá vendo? Agora, o outro bolso. O que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou marcar 2,5 e 2. E aqui eu vou marcar 6,5 e 6. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou encaixar um canto e o outro canto aqui. É que ela quer deixar ele solto, né? Vou ensinar a fazer aquele de batom, né? Lá. As duas pontas, ele fica solto para depois ela fechar. Fica solto para eu poder fazer a divisória. Repetindo que os moldes, assim como todas as medidas, gentilmente a Eliana Cândido liberou, estão no nosso site, ateliernatv.com.br. Tem muita gente chegando agora, os moldes todos gratuitamente, as medidas também. Então, o que eu vou fazer? Essa marcação de 6, ela vem na de 2 aqui de baixo. Então, eu venho aqui,
passo a costura. Venho aqui, passo a costura. E só depois, então, já fica do batom aqui, dá pra entender? Sim. Eu não sei se a gente está com tempo ainda para isso. Se você tiver pronto, acho que ficou bem claro, viu? Acho que ficou, né? Ficou bem então, claro. Aí eu vou passar aqui. Eu vou ter essa parte já colocada, tá vendo aqui, ó? Segura, segura. Aí, ó. E o que sobrou eu dividi em 2 bolsinhos. Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar essa parte aqui, ó, direito com direito. Vou prender meio com meio, tudo que eu fiz até agora e aquilo que eu falei para você, o cordão ele ajuda, porque eu vou passar a costura em cima da costura do cordão. Essa parte aqui, que vai estar solta, passa um zigue-zague, eu passo uma costurinha para prender esses dois Sim. aqui. E aí nós vamos colocar o zíper. Que necessário. Só que, ó, bacana. em vez de colocar do direito, nós vamos colocar no avesso. Mais fácil? É, ó, dobrei avesso com avesso, aí eu enxergo o zíper no direito trilho, aqui, né? tá? Então, coloquei o zíper aqui. Como tá tudo aberto, eu tenho que passar ele, sair do outro lado e passar novamente para ele ficar encaixadinho lá no meio e tudo fechado. Primeira vez que eu vejo feito fazer pelo avesso. É mais Não fácil. lembro de ter Ó, visto pelo avesso. Tá vendo? Tá quietinho. Porque tá no avesso aqui, ó. Eu já dobro essa parte, Ah, e é o acabamento, tá? hein? Posso cortar o excesso do Zíper. zíper e vou passar uma costura bem na pontinha, menor que o pezinho de a máquina. necessaire. Fechando a necessaire. Não me lembro de ter mostrado feito no avesso e que vira ela, né? Achei o máximo, Eliana. Legal, né? Eliana Ó, Cândido, sempre. Eliana Patchwork Cândido, desculpa, sempre me Isso. surpreendendo. então tá aqui, fechei esse e fecho o outro lado também. Tá. Eu vou fazer um lado total, tá? O que que eu vou fazer? Nessa parte aqui de trás, eu vou marcar 1 centímetro. Então, eu tenho que fazer o acabamento dela aqui. Então, aqui, ó, 11,5 por 18, dobro ao meio e fecho aqui. Desviro, rebato e vou colocar isso aqui na medida de 1 para seria costurar. um viés gigante aí. Não é o viés. Não é o viés, não. Ó, vou serrar porque faço isso aqui, passo uma costura aqui. Essa parte aqui, eu fecho a mão. Então, eu pego a pronta aqui, É ó. que aqui não dá pra ver que fica interno, né? Ó, eu vou tirar Acabamento. essas coisas daqui para dar para ver bem Sim. essa parte. Que essa parte não deixa nada cair da necessaire. É uma separação ali. Você entendeu? Então ela dá o acabamento Olha que interessante, aquela separação, a divisória aí, e tá ela vendo? não deixa nada cair da sua necessaire. Até esse detalhe, Eliana Cândido trouxe dessa necessaire. Que espetáculo, que aula incrível. Ô, Eliana Cândido, aquela pergunta polêmica. Quanto você venderia esta linda necessaire? Claro que a pessoa precisa fazer um cálculo daquilo que gastou. Mas acho que de 45 a 55 reais é um preço justo e bom. Bom, justo e lucrativo, Eliana. Lucrativo, bem lucrativo. Lucrativo, muito legal. Se você ainda não tem a maquininha da Samap, peça já a sua pelo samap.com.br. Já é considerada no Brasil inteiro a maquininha do artesão brasileiro. Primeiro porque nunca mais você vai pagar mensalidade, as melhores taxas do mercado. E agora, para melhorar, ainda tem o Samap Link. Você manda o link para o seu cliente, você não precisa levar a maquininha até ele. É por essas e outras que o Brasil inteiro já sabe. Samap é a maquininha do artesão brasileiro. Nós do ateliê te ensinamos a fazer e a Samap com certeza te ajuda a vender. Vamos colocar o The Instagram, Eliana. Essas peças todas aqui, você ensina no The Instagram, no YouTube, como é que tá lá? Conta pra gente. Ah, eu ensino assim, algumas coisas eu ensino em lives ali, algumas coisas eu ensino nos ateliês em casa ou mesmo até onde eu dou aula, né? E em breve estaremos lançando aí mais alguma coisa para ensinar, principalmente quem está começando. Ótimo. Eliana Cândido, ponto oficial. Agradecer demais, Eliana, você pelo carinho. Beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, pessoal. Obrigado!